Você provavelmente já passou por isso antes, com toda a inocência do mundo. Vai lá, tenta iniciar uma conexão com alguém, mas no fim, o mundo só prova que querer não é sinônimo de poder. E não só isso, ele ainda te entrega um pacote completo de dúvidas como presente. Perguntas sem resposta, que servem apenas para te deixar no mesmo lugar de sempre, e acima de tudo sozinho. Seja por necessidade, aparência ou simples curiosidade, todos já desejaram amor. Mas há algo acontecendo. Não é apenas uma nova cultura de não se importar com ninguém e desistir do afeto que emergiu recentemente. As relações em geral têm se tornado muito mais complicadas. Desconfiança, comparações, padrões de beleza enormes e pessoas buscando relacionamentos mais para postar no Instagram com uma legenda que começa com "Já são quantos meses, hein?" E depois de algum tempo aparecem as armadilhas da solidão. Você está namorando? Está solteiro? É mais perdedor que eu? Ou então, simplesmente um relacionamento que até te faz sentir bem. Mas independentemente do motivo da sua busca, o processo que mencionei no início parece cada vez mais comum. Mandar uma mensagem ou conhecer alguém, começar tudo bem e de repente, algo muda. Tudo para. Aquilo que era um dia florido se transforma numa chuva inexplicável. Mas por que isso está acontecendo tanto? Para responder essa pergunta, acho interessante pensarmos em uma coisa. Qual é o conselho que mais ouvimos em relação ao amor? Relaxa, não pensa muito, apenas seja você mesmo. E mesmo que tudo isso seja verdade, ainda são frases sem muito direcionamento. Como é que a gente consegue não pensar muito? E mais importante, como ser você mesmo, quando no fundo está perdido em seus próprios pensamentos? A verdade é que, quando estamos nessa situação, nos é dito que devemos ser diretos e mostrar nossas intenções, pois isso transmite confiança. Mas mesmo tentando, não conseguimos, porque não se trata apenas de não ficar nervoso ou de simplesmente não pensar demais. Quando estamos nesse estado, o nosso objetivo não é conhecer a pessoa, tratá-la como um ser humano ou ter uma experiência agradável. É, na verdade, receber aprovação e conseguir o que desejamos. E aí o que fazemos? Tentamos, de todas as formas, ser a melhor versão de nós mesmos, elogiando a pessoa excessivamente, sendo incrivelmente gentis e divertidos, porque acreditamos que se formos assim, ela vai querer sair com a gente. Se formos assim, vamos conquistá-la. Mas será que funciona? Quando estamos tão sedentos por um relacionamento íntimo ou por amor, não há espaço para outra pessoa. A relação deixa de ser uma conversa entre duas pessoas e se transforma em algo baseado apenas nos nossos desejos e necessidades. E então, o relacionamento não dá errado, porque você é feio, ou porque está desesperado, ou porque não sabe conversar. Ele dá errado porque você não está realmente se relacionando com outra pessoa. Você está apenas tentando preencher uma necessidade pessoal, buscando algo que quer desesperadamente que o outro forneça. Isso nos faz, inconscientemente, nos tornarmos não exatamente egoístas, mas alguém que se preocupa demais consigo mesmo. E é aí que surgem aqueles pensamentos. Será que estou parecendo desesperado? Estou feio? E se ela parar de falar comigo? E se ela não agir da forma que eu espero? Ficamos obcecados por como os outros nos veem e esquecemos de realmente nos importar com eles. Quando você se pergunta, por exemplo, por que está sozinho, a conclusão que geralmente chegamos é por meio de pensamentos autodestrutivos. É porque eu sou feio, porque sou esquisito. E como não sabemos realmente como interpretar o acontecendo, acabamos não sabendo o que está causando aquela situação. Não sabemos por que a outra pessoa age daquela maneira. E mais uma vez, caímos nos nossos próprios ciclos de autodepreciação e ansiedade. Isso acontece porque o amor, de fato, não é algo ensinado. Muitas ideias confusas surgem porque é raro alguém nos ensinar como realmente se relacionar com outras pessoas. É como se jogássemos na loteria da vida, imitando o que os outros nos dizem para fazer, fingindo que não nos importamos ou nos importando demais. E, em todos esses cenários, continuamos na mesma situação. Esquecemos que há uma pessoa de verdade na nossa frente. Quando colocamos essa pessoa num pedestal, como se fosse um troféu a ser conquistado, ela não tem outra escolha a não ser olhar para baixo para nós. Mas o que fazemos depois de tanto esforço, de tanta tentativa de aprovação? Quando estamos em um relacionamento ou tentando entrar em um, geralmente acontece o seguinte. Quando alguém nos dá atenção, parece que o mundo desaparece. Tudo fica leve, nada mais incomoda,
E aquela ansiedade que você sentia, se perguntando se as coisas iriam dar certo, desaparece por completo. Mas claro, isso não dura para sempre. Em algum momento a conversa esfria, e com o passar do tempo, os problemas que você tinha voltam a aparecer. Então, o que exatamente aconteceu ali? A pessoa que entrou na sua vida supriu uma necessidade emocional. Aquela sensação de conforto, de acolhimento, é tão poderosa que por um momento parece que todos os seus problemas se foram. E quando ela vai embora, você quer aquilo de volta com toda a força. É como se você tivesse experimentado algo que há muito tempo você não sentia, e agora tudo o que importa é reviver aquele momento. Imagine, por exemplo, que você tem dificuldade em se relacionar e começa a conversar com alguém, digamos Maria. Maria não sabe nada sobre você. Ela não conhece seu passado, suas dores, suas inseguranças. E você também não sabe nada sobre a vida dela. Vocês começam a trocar mensagens e por uns 3 dias as coisas vão bem. Mas de repente, Maria começa a responder de forma diferente, com menos frequência, sem a mesma intensidade de antes. As respostas demoram a chegar e você já não sente o mesmo interesse. E aí começa o ciclo. Você percebe a mudança e começa a reagir. Se apega, não consegue soltar. Sua mente se enche de pensamentos. O que foi que eu fiz de errado? Preciso consertar isso. A partir daí, as conversas com Maria, que antes fluíam naturalmente, tornam-se algo pesado. Você começa a mandar mais mensagens, se esforçar mais para capturar aquela atenção que tinha no início, enquanto ela responde cada vez menos. Até que, em um determinado ponto, você envia tantas mensagens, em uma tentativa desesperada de recuperar o que existia antes, que as coisas simplesmente desmoronam. O erro aqui não é exatamente o que você está fazendo, mas a forma como você está enxergando as coisas. Como eu disse antes, ninguém nos ensina a lidar com isso. E, quando você está no meio dessa experiência, você esquece de tudo que aprendeu e se deixa levar. Você se sente feliz, todas as suas preocupações desaparecem, e quando isso acaba, você só quer mais. Claro que você quer mais. Ter um relacionamento sem sentir emoções ruins o tempo todo é incrível. E nesses pequenos momentos você sentiu isso. O problema é que, em vez de tratar a raiz da questão, nós tratamos apenas os sintomas. Você se sente menos ansioso ao conversar com Maria. Mas e depois? Quando ela começa a te dar menos atenção, o que acontece? Aquela ansiedade retorna, e tudo que você sentia antes volta para te atormentar. Pense em um relacionamento entre 2 pessoas como uma dança. Nessa dança, há uma música tocando. E para que o relacionamento funcione, ambos precisam estar em sintonia, ouvindo a mesma música e seguindo o ritmo. Quando você começa a agir de forma desesperada, é como se colocasse fones de ouvido e passasse a ouvir uma música completamente diferente. Enquanto a outra pessoa escuta um jazz suave, você está ouvindo um rock caótico. O que você acha que vai acontecer com essa dança? Vocês começam a perder o ritmo, e a pessoa, sem saber o que está acontecendo, se afasta cada vez mais. O que muitas pessoas fazem nessa situação é tentar abaixar essa intensidade artificialmente. Elas fingem que não se importam. Começam a tratar a outra pessoa com indiferença. E aí surgem os discursos como: as mulheres só gostam de idiotas. É só tratar mal que elas se apaixonam. E para muitos, isso faz sentido. Afinal, o método parece funcionar para diminuir a sensação de rejeição e desapontamento. Mas o que realmente acontece é que ao seguir esse caminho, você se torna uma pessoa arrogante e apática, o que não é o que vai te trazer um relacionamento feliz. Mais uma vez, você trata o sintoma, mas não a causa. No final, tudo o que você consegue com essa jornada, cheia de noites em claro e ansiedade constante, é ser visto como desesperado, estranho ou fora de lugar. Você fica preso na ideia de que deve seguir um manual, seguir regras para amar, e nunca consegue alcançar aquilo que desde o início te disseram: seja você mesmo. Mas como ser você mesmo quando está tentando desesperadamente seguir um roteiro que te disseram que funciona? É nesse ponto que a frustração se instala. Você começa a se perguntar se está fazendo tudo errado. Talvez você pense: será que eu deveria agir como aquele cara confiante que vi num vídeo? Ou deveria ser mais relaxado, como dizem? E aí que entram os conselhos. Seja calmo, seja tranquilo, domine o território, como se relacionamentos fossem uma batalha ou uma equação matemática para resolver. Quando seguimos esses conselhos, acabamos transformando as relações em algo artificial. Ficamos presos a essa ideia de que devemos seguir um manual de comportamento.
como se relacionar fosse um jogo estratégico que precisa ser vencido. Pensamos, se eu agir assim, vou conseguir o que quero. Mas a verdade é que, quando você se aproxima de alguém com essa mentalidade, buscando um resultado específico, tudo perde a naturalidade. O que era para ser uma conexão genuína se transforma em uma troca calculada, onde cada palavra, cada gesto é medido para alcançar um objetivo. E como consequência, o outro percebe essa falta de autenticidade, mesmo que de maneira inconsciente, e começa a se distanciar. É fácil cair nessa armadilha, afinal, estamos cercados por expectativas. Desde pequenos, nos dizem como devemos agir para conseguir as coisas. E quando se trata de relacionamentos, não é diferente. Somos bombardeados por ideias que nos dizem como devemos nos comportar para sermos atraentes, desejáveis, para conquistarmos alguém. Só que muitas vezes essas ideias nos afastam da essência do que realmente significa estar com outra pessoa. O que acontece então, quando você entra em um relacionamento com essas expectativas? No início, tudo pode parecer funcionar. Você segue o roteiro, se comporta de maneira perfeita e até parece que está dando certo. Mas com o tempo, as máscaras caem. É impossível manter um comportamento que não é autêntico por muito tempo. E quando a outra pessoa percebe, ela se sente enganada, desconectada, e o que parecia ser um relacionamento promissor começa a desmoronar. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quanto tempo você vai continuar tentando se encaixar em padrões que não são seus? Quanto tempo você vai continuar buscando aprovação em vez de se conectar de verdade com alguém? Às vezes, a resposta para essa pergunta está na própria maneira como você enxerga a si mesmo e os seus relacionamentos. Talvez seja a hora de começar a olhar para o que realmente importa. Ser quem você é, com suas falhas, inseguranças e virtudes. E é aqui que entra um ponto crucial. Quando você busca algo desesperadamente, seja aprovação, carinho ou atenção, você acaba criando um vazio ainda maior. Você se torna dependente da validação externa, e em vez de construir algo sólido e verdadeiro, passa a viver em função da próxima dose de atenção, da próxima mensagem ou do próximo encontro que vai preencher aquele vazio temporariamente. Esse comportamento não só afasta as pessoas ao seu redor, mas também te deixa preso num ciclo de insatisfação constante. A chave para quebrar esse ciclo está em um conceito simples, mas poderoso: cuidado e presença. E, para explicar isso, quero compartilhar algo que pode te ajudar a entender e a mudar sua abordagem. Você já ouviu falar no livro Jogo Frio? Ele aborda justamente essa busca por validação e como, ao mudar sua perspectiva, você pode se tornar um homem de valor e ter um magnetismo que atrai as pessoas de forma natural e autêntica. Não se trata de seguir um manual ou se transformar em alguém que você não é, mas de entender como construir confiança e segurança em quem você é de verdade. O livro oferece insights valiosos sobre como criar conexões profundas e genuínas e como conquistar mulheres facilmente, sem artifícios ou joguinhos. É um guia para te ajudar a encontrar sua melhor versão e a estabelecer relacionamentos que realmente valham a pena. Se isso parece algo que você procura, o link para acessá-lo está no comentário fixado. É uma leitura que pode transformar sua vida de maneira significativa. Voltando ao ponto, quando você começa a se importar menos com as expectativas e mais com o presente, as coisas mudam. Começa a perceber que não é sobre como os outros te veem, mas sobre como você se vê e como você se sente com você mesmo. E quando você faz as coisas por você, seja melhorar sua aparência, desenvolver sua personalidade ou cuidar da sua saúde mental, você deixa de buscar a aprovação do outro e passa a se sentir bem por quem você é. Isso não significa que você deve se fechar ou fingir que não se importa. Na verdade, significa que você deve aprender a se colocar em primeiro lugar de uma maneira saudável, respeitando seus limites e os dos outros. Significa que quando você está com alguém, você está presente, vivendo aquele momento, sem a expectativa de que isso se transforme em algo grandioso. É sobre aproveitar a jornada, aprender com as experiências e permitir que as coisas fluam naturalmente, sem forçar nada. Quando você começa a praticar essa mudança de mentalidade, algo surpreendente acontece. As pessoas ao seu redor passam a notar a sua presença de uma maneira diferente. Isso porque, ao se preocupar menos com o que os outros pensam e mais com o que você sente, você se torna uma pessoa mais segura e genuína. E a segurança é incrivelmente atraente.
Não se trata de arrogância ou de se achar superior, mas de estar confortável consigo mesmo, independente da reação ou da atenção que recebe. As pessoas naturalmente são atraídas por quem tem essa postura. É aquele tipo de pessoa que parece estar sempre bem, não importa o que aconteça ao redor. Alguém que, mesmo em momentos difíceis, consegue manter a tranquilidade. E isso não vem de um esforço para impressionar, mas de um lugar genuíno de aceitação pessoal. Quando você atinge esse estado, sua energia muda. E é isso que atrai as pessoas de verdade. Por isso, se você quer realmente criar conexões significativas, o primeiro passo é parar de tentar controlar o que está fora do seu alcance. Isso inclui tentar controlar como a outra pessoa reage, o que ela sente ou o quanto ela demonstra interesse. Afinal, todos temos nossas vidas, nossas questões e nossas próprias lutas internas. Às vezes, a pessoa que você está conhecendo pode estar passando por um momento complicado, ou simplesmente precisa de um tempo para si mesma. Isso não tem nada a ver com você. O grande segredo é não se apegar a essas circunstâncias e, em vez disso, focar naquilo que está sob o seu controle, suas ações e suas reações. Quando você aprende a soltar o controle, as coisas se tornam muito mais leves. Você para de esperar que tudo saia conforme o planejado e começa a aceitar que a vida é imprevisível e que isso não é ruim. Pelo contrário, é essa imprevisibilidade que traz as surpresas e os momentos mais especiais. Lembre-se de que é exatamente na falta de expectativas que você cria espaço para que algo real aconteça. Quando você não está tentando encaixar a pessoa em um papel específico ou transformar a relação em algo que ela ainda não é, você se permite vivenciar aquilo de forma autêntica. E quando a outra pessoa percebe que não há pressão, que ela não precisa corresponder a nenhum padrão ou atender a expectativas irreais, ela se sente à vontade para ser quem é ao seu lado. Isso muda completamente a dinâmica. Agora, em vez de ser um jogo de conquista, se torna uma troca verdadeira. Vocês dois começam a se conhecer de maneira mais profunda e, no processo, percebem se aquilo faz sentido para ambos. A relação deixa de ser uma batalha de egos e passa a ser um espaço de crescimento mútuo, onde cada um tem a liberdade de ser autêntico. No entanto, para chegar nesse ponto, é preciso estar disposto a encarar algumas verdades incômodas. Por exemplo, você já parou para pensar em quantas vezes tentou se encaixar em um papel só para ser aceito? Quantas vezes moldou seu comportamento para se adaptar ao que achava que o outro esperava de você? E pior ainda, quantas vezes se pegou dizendo coisas que nem realmente acreditava, só para parecer mais interessante ou mais atraente? Essas são questões importantes para refletir, porque é aí que você pode começar a perceber padrões que se repetem em sua vida. Talvez lá no fundo, o medo de não ser aceito ou de ser rejeitado esteja te levando a comportamentos que acabam sabotando suas chances de um relacionamento saudável. E isso é comum. Todos nós, em algum nível, temos medo de não ser bons o suficiente, de não ser amados. Mas é justamente nesse ponto que precisamos trabalhar para crescer. Quando você começa a se aceitar, com todas as suas falhas, medos e imperfeições, algo se transforma. Você para de buscar validação no outro e encontra em si mesmo o valor que sempre esteve lá. Isso não significa que de repente todos os seus problemas desaparecerão, mas que você aprenderá a lidar com eles de uma forma mais madura e equilibrada. E essa maturidade é o que faz toda a diferença. Relacionamentos não são sobre se encaixar em padrões ou tentar ser perfeito para o outro. Eles são, na verdade, uma jornada de descoberta mútua, onde duas pessoas imperfeitas se encontram e juntas constroem algo significativo. E para que isso aconteça, é necessário estar presente, disposto a ouvir e a entender a outra pessoa. É preciso saber respeitar os limites do outro, assim como respeitar os seus próprios. Lembre-se, é muito mais fácil e leve quando você deixa as coisas fluírem. Isso não quer dizer ser passivo ou não demonstrar interesse. Pelo contrário, significa se abrir para viver a experiência sem forçar nada. Isso cria um espaço onde a outra pessoa também se sente à vontade para ser quem é. E é nesse ambiente que conexões verdadeiras e duradouras acontecem. Se você parar para observar, verá que as relações mais saudáveis são aquelas em que as pessoas estão alinhadas, não apenas em suas vontades, mas em seus tempos e ritmos. Elas entendem que cada um tem seu próprio processo e respeitam isso. Ao permitir que as coisas se desenvolvam de forma orgânica,
Você cria um ambiente propício para que a conexão se fortaleça e evolua. E quando você pratica isso, perceberá que muitas vezes as coisas acontecem de maneira ainda mais bonita e espontânea do que você imaginava. Sem aquela pressão de precisar que tudo dê certo, sem a ansiedade de controlar o outro ou as circunstâncias. Você simplesmente vive, aproveita o momento e no processo se abre para novas possibilidades. Essa nova forma de encarar as relações vai além do âmbito amoroso. Quando você aprende a se aceitar, a viver de forma presente e a respeitar o ritmo das coisas, esse comportamento se estende para outras áreas da sua vida. Você começa a enxergar que não é apenas em relacionamentos românticos que essa ansiedade de controle e essa busca por validação podem aparecer. É algo que muitas vezes afeta sua carreira, suas amizades e até sua relação consigo mesmo. Pense, por exemplo, em quantas vezes você se sentiu pressionado a alcançar algo rapidamente, seja um cargo no trabalho, uma meta pessoal ou um objetivo de vida que parecia inalcançável. Assim como nos relacionamentos, essa pressa em querer que tudo aconteça de imediato acaba gerando mais ansiedade do que satisfação. Ao não conseguir o que deseja no tempo esperado, você começa a duvidar de suas habilidades, de seu valor, e isso afeta a sua autoconfiança. Esse ciclo de frustração de achar que não é capaz acaba se repetindo, pois você nunca se permite seguir o próprio ritmo. Quando você aplica a mesma mentalidade de presença e aceitação que discutimos para os relacionamentos, a forma como você lida com essas situações começa a mudar. Ao aceitar que nem tudo está sob seu controle, você aprende a valorizar o processo, a jornada, e não apenas o resultado final. Isso traz uma sensação de liberdade e leveza, pois você para de se prender a expectativas que, muitas vezes, são irreais ou inalcançáveis. As amizades, por exemplo, são relações que também se beneficiam muito dessa mentalidade mais relaxada e autêntica. Em vez de tentar ser o amigo perfeito, que sempre agrada e está disponível para todos, você começa a valorizar relações que te aceitam pelo que você é, sem máscaras ou expectativas irreais. Você passa a ser mais seletivo, não no sentido de excluir pessoas, mas de escolher aquelas que realmente contribuem para seu crescimento, que te trazem alegria e que respeitam seus limites e individualidade. Essa mudança não significa que você se torna egoísta ou que passa a se isolar, mas sim que começa a priorizar conexões que são realmente significativas, em vez de manter relações superficiais apenas por conveniência ou medo de ficar sozinho. É um processo que exige autoconhecimento e coragem, pois muitas vezes é mais fácil manter as aparências e agradar a todos do que se posicionar e escolher com quem deseja compartilhar sua vida de verdade. A grande verdade é que quando você aprende a se aceitar e a ser genuíno em todas as suas interações, você passa a atrair pessoas que se conectam com quem você realmente é, e não com a versão que você tenta apresentar para ser aceito. Isso cria um círculo virtuoso. Quanto mais você é autêntico, mais atração genuína você gera. E menos você precisa se esforçar para agradar. Essa energia autêntica, em vez de forçada, é percebida pelos outros e cria laços mais fortes e verdadeiros. Além disso, essa nova forma de se relacionar impacta diretamente sua saúde mental. Quando você para de tentar corresponder às expectativas externas e começa a focar no que é importante para você, a ansiedade e a pressão diminuem. Você passa a sentir uma leveza, como se um peso fosse tirado de seus ombros, e isso se reflete na forma como você lida com os desafios do dia a dia. O que antes parecia um obstáculo gigantesco, agora é visto como uma oportunidade de aprendizado, um passo necessário no seu caminho de crescimento. E é nesse ponto que você percebe que o amor próprio não é apenas um clichê, mas uma base sólida para todas as suas relações. É a partir do momento em que você se valoriza, conhece seus limites e respeita suas próprias emoções, que você consegue fazer o mesmo com os outros. As pessoas que entram na sua vida percebem essa autenticidade e sentem que podem ser elas mesmas ao seu lado. Isso cria um ambiente seguro e acolhedor, onde a confiança se constrói de forma natural. Imagine, por exemplo, como isso pode transformar um encontro. Em vez de estar ansioso pensando em como impressionar a outra pessoa, você se permite ser você mesmo. Se a conversa flui, ótimo, vocês têm uma conexão genuína. Se não, você não se abala, pois sabe que a questão não é sua performance, mas sim a compatibilidade natural entre duas pessoas.
Essa tranquilidade e confiança em quem você é faz com que o momento seja mais agradável e autêntico, independentemente do resultado final. E claro, essa mudança também se reflete na forma como você encara o futuro. Em vez de viver ansioso por conseguir tudo de imediato, você passa a confiar no tempo das coisas, no fluxo natural dos acontecimentos. Você entende que não precisa ter tudo planejado ou sob controle para que algo funcione. Na verdade, muitas das melhores experiências da vida surgem exatamente quando você solta as expectativas e se abre para o novo. Esse é um dos principais ensinamentos que o livro Jogo Frio traz. Ele te ajuda a entender como, ao mudar sua postura e mentalidade, você se torna alguém naturalmente mais atraente, não apenas para relacionamentos amorosos, mas para a vida como um todo. Ao aprender a lidar com as próprias emoções e expectativas, você transforma não só a forma como se relaciona com os outros, mas também como se relaciona consigo mesmo. E é exatamente essa transformação que te permite alcançar um nível de satisfação e felicidade que antes parecia distante. Por fim, essa jornada de autoconhecimento e mudança de perspectiva não é linear. Vai haver dias em que você vai se sentir inseguro, vai duvidar de si mesmo e das suas escolhas. Mas isso faz parte do processo. É importante lembrar que toda transformação verdadeira exige tempo e paciência. Cada passo que você dá para se aproximar da sua versão mais autêntica é um avanço. E é nessa caminhada que você vai encontrar o verdadeiro significado de se conectar com os outros e consigo mesmo. Quando você começa a aplicar essa nova mentalidade de aceitação e presença em outras áreas da sua vida, começa a perceber que o verdadeiro poder está na simplicidade. Isso não significa que tudo se torna fácil ou perfeito, mas sim que as coisas se tornam mais claras. Você passa a entender que a vida, assim como os relacionamentos, não precisa ser uma constante luta ou busca por validação. Em vez disso, pode ser uma jornada de descobertas, onde você aprende a lidar com seus desafios e a aceitar que nem tudo está sob seu controle, e tudo bem com isso. Imagine, por exemplo, o impacto que essa mentalidade pode ter em sua carreira. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a ter sucesso rapidamente, a alcançar metas cada vez maiores. E isso gera uma ansiedade que, ao invés de nos motivar, nos paralisa. Ao aplicar uma abordagem mais presente e menos controladora, você começa a ver seu trabalho não como uma corrida, mas como um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Você se permite experimentar, falhar e, mais importante, aprender com cada experiência, sem se cobrar excessivamente por resultados imediatos. Isso não significa que você perde a ambição ou deixa de buscar crescimento, mas sim que você se liberta da pressão de precisar atingir tudo no tempo dos outros ou das expectativas externas. Em vez de se comparar constantemente com os outros, você começa a focar no seu próprio progresso, reconhecendo suas conquistas, grandes ou pequenas, e celebrando cada passo dado em direção aos seus objetivos. Esse alívio da pressão transforma a maneira como você encara sua jornada profissional, abrindo espaço para que você explore novas oportunidades sem o peso do perfeccionismo. E essa mudança de mentalidade também impacta suas amizades. Muitas vezes acreditamos que precisamos agradar a todos, estar sempre disponíveis e ser o amigo perfeito. No entanto, amizades verdadeiras não se constroem com base em esforço ou sacrifício constante, mas sim em reciprocidade e respeito mútuo. Quando você começa a se valorizar e estabelecer limites, passa a ter amizades mais saudáveis, onde você se sente valorizado pelo que é e não pelo que faz. As amizades genuínas são aquelas em que não há cobranças excessivas, onde você pode ser vulnerável e autêntico sem medo de julgamento. E ao se permitir ser você mesmo, você também abre espaço para que os outros façam o mesmo. Isso cria um ambiente de confiança e apoio, onde você e seus amigos se sentem confortáveis em compartilhar não só os momentos de alegria, mas também as dificuldades. Essas conexões profundas são essenciais para o bem-estar emocional, pois nos lembram que não estamos sozinhos e que é possível encontrar pessoas que nos aceitam por inteiro. E há algo ainda mais poderoso quando você aprende a se aceitar. A relação consigo mesmo se transforma. Você começa a entender que é o protagonista da sua própria história e que, enquanto continuar buscando validação fora, continuará se sentindo incompleto. Por isso, o processo de autoconhecimento se torna essencial. É ele que permite que você compreenda seus próprios medos, inseguranças e padrões que se repetem ao longo da vida.
Ao encarar essas partes de si, você não as ignora, mas as acolhe, entendendo que elas fazem parte do que você é, mas não definem quem você é. E nesse ponto é importante destacar: amor próprio não é algo que você conquista de um dia para o outro, e nem significa se sentir bem o tempo todo. É um trabalho constante de reconhecer suas próprias emoções, acolhê-las e buscar formas saudáveis de lidar com elas. É entender que em alguns dias você pode se sentir inseguro ou desmotivado, e isso não invalida todo o processo de crescimento. É sobre se dar a permissão de ser humano, com todos os altos e baixos que isso implica. Essa abordagem transforma não apenas suas relações pessoais, mas também a forma como você lida com seus sonhos e objetivos. Ao perceber que não precisa ter tudo planejado, você se abre para novas oportunidades, permitindo que a vida te surpreenda. Você passa a aceitar que nem sempre as coisas sairão como esperado, mas que isso não é necessariamente ruim. Às vezes, as melhores experiências surgem justamente dos imprevistos, das oportunidades que aparecem quando menos esperamos. É exatamente nessa abertura para o novo que a verdadeira transformação acontece. Quando você se permite viver o momento presente, sem ficar preso a expectativas futuras ou ao que os outros pensam, você se torna alguém mais leve, mais acessível e, consequentemente, mais atraente. E isso não é apenas atraente para relacionamentos amorosos, mas também para novas amizades, oportunidades profissionais e experiências de vida em geral. Isso se reflete até mesmo na forma como você encara os desafios e obstáculos da vida. Antes, qualquer falha ou dificuldade poderia ser vista como um sinal de que você não era bom o suficiente ou de que estava no caminho errado. Agora você entende que desafios são parte natural da vida e que cada um deles traz uma lição. Você aprende a ver os obstáculos como oportunidades de crescimento e não como barreiras que determinam seu valor. Essa maturidade emocional é o que te permite navegar pela vida com mais confiança e tranquilidade. É o que te dá a capacidade de se adaptar, de seguir em frente e de continuar buscando o que é importante para você, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Ao aprender a soltar o controle, você descobre uma liberdade que antes parecia impossível. E quando falamos de liberdade, falamos também de um estado de espírito que transcende as circunstâncias externas. É aquela sensação de que, independentemente do que aconteça ao seu redor, você está bem consigo mesmo. Isso não significa que você nunca mais vai se sentir triste, ansioso ou frustrado, mas sim que esses sentimentos não definem quem você é ou determinam o valor que você tem. Eles são apenas partes naturais da experiência humana, e você aprende a lidar com eles de forma mais saudável e compassiva. Essa perspectiva permite que você construa uma vida mais autêntica e gratificante. Você passa a ser guiado pelo que é importante para você, pelos seus valores e pelo que realmente te faz feliz, em vez de seguir o que os outros esperam ou o que a sociedade diz que é o certo. Essa autenticidade é poderosa, pois te permite ser quem você realmente é, e ao mesmo tempo, atrair para a sua vida pessoas e experiências que ressoam com essa verdade. À medida que você avança nesse caminho de autoconhecimento e aceitação, percebe que viver de forma autêntica e presente não é apenas uma escolha, mas um estilo de vida. Cada interação, cada momento que você passa consigo mesmo ou com os outros, começa a ter mais significado. E de repente, o que antes parecia rotineiro ou sem importância, ganha um novo brilho. Isso porque, quando você está presente, você se permite experimentar as pequenas coisas da vida com mais intensidade e profundidade. O café da manhã, que antes era apressado, se torna uma oportunidade de desfrutar um momento consigo mesmo. Uma conversa com um amigo deixa de ser apenas um encontro casual e passa a ser uma troca real, onde você se permite ouvir e ser ouvido de verdade. Essa mudança de perspectiva transforma até mesmo os momentos mais simples do seu dia a dia. Você começa a apreciar as pequenas vitórias, aquelas que antes poderiam passar despercebidas. Conseguiu cumprir uma meta pessoal? Celebre. Conseguiu fazer algo que para você parecia difícil? Reconheça seu esforço. Ao valorizar esses pequenos avanços, você começa a se sentir mais motivado, mais em paz e, acima de tudo, mais conectado consigo mesmo e com o que realmente importa. Além disso, você aprende a lidar com as adversidades de maneira mais leve. Quando as coisas não saem como planejado, o que é inevitável em algum momento, em vez de se culpar ou se sentir impotente, você se permite aprender com a experiência.
Afinal, é nos momentos difíceis que mais crescemos. E essa capacidade de transformar desafios em oportunidades é o que diferencia alguém que vive em constante ansiedade de alguém que vive com liberdade e leveza. Por exemplo, pense em uma situação no trabalho em que algo deu errado, talvez um projeto que não saiu como esperado. Ao invés de se consumir com pensamentos negativos, você pode se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso fazer diferente na próxima vez? Essa mudança de postura te coloca no controle da sua própria evolução, transformando o que antes parecia uma falha em uma oportunidade para aprimoramento e crescimento. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da sua própria história. Outra mudança significativa é a forma como você lida com os seus relacionamentos amorosos. Quando você para de se preocupar com a aprovação do outro e começa a focar em viver o momento presente, tudo se transforma. Em vez de ficar ansioso, esperando por uma mensagem ou por um sinal de interesse, você começa a curtir a interação pelo que ela é, sem expectativas. E, ironicamente, é exatamente essa postura relaxada e confiante que atrai ainda mais as pessoas. Elas sentem que ao seu lado podem ser quem são, sem a pressão de precisar corresponder a um ideal ou um padrão. Essa liberdade, essa autenticidade que você constrói, é o que diferencia um relacionamento baseado em necessidade e dependência de um relacionamento genuíno e saudável. Quando você se sente bem consigo mesmo, você deixa de buscar no outro aquilo que te falta e, em vez disso, passa a construir algo novo juntos, sem o peso da insegurança ou da cobrança. E é justamente essa leveza que torna a conexão mais forte e profunda, pois ela nasce de um lugar de verdade e aceitação mútua. É importante entender que as pessoas se aproximam de quem se sente bem consigo mesmo. Quando você está confortável na sua própria pele, quando não sente a necessidade de impressionar ou se provar para os outros, você emana uma energia diferente, mais tranquila e acolhedora. E isso atrai pessoas que estão na mesma sintonia, que valorizam o que você tem a oferecer de forma genuína. Elas percebem que ao seu lado, elas podem ser quem são, sem medo de julgamento ou rejeição. Aos poucos você começa a ver que as conexões que se formam com base nessa autenticidade são muito mais duradouras e gratificantes. Ao deixar de lado a necessidade de controlar tudo e ao se abrir para o imprevisível, você permite que a vida traga surpresas positivas e pessoas que realmente fazem a diferença. E, quando você menos espera, essas conexões se transformam em relacionamentos significativos, cheios de troca e crescimento mútuo. No entanto, para que tudo isso aconteça, é essencial que você continue investindo em si mesmo, em se conhecer e em se desenvolver. Reserve momentos para refletir sobre suas emoções, seus padrões e o que você realmente quer. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando agradar os outros que esquecemos de olhar para dentro e perguntar o que, de fato, nos faz feliz. Talvez seja a hora de descobrir ou redescobrir hobbies, atividades e interesses que te conectem com a sua essência. Quando você faz isso, você fortalece sua base, sua autoconfiança, e isso se reflete em todas as áreas da sua vida. À medida que você investe em seu autodesenvolvimento, percebe que a jornada é mais importante que o destino final. Claro, todos nós temos objetivos e sonhos, mas ao aprender a valorizar cada etapa do caminho, você se permite viver de forma mais plena e feliz. Cada passo, cada pequena conquista passa a ter um significado maior. E você sente que está progredindo não só externamente, mas principalmente internamente. Essa transformação interna é o que te prepara para viver experiências cada vez mais ricas e gratificantes. E não se engane, essa jornada de autoconhecimento não é linear. Haverá momentos de dúvida, momentos em que você vai se questionar e se sentir inseguro. E tudo bem, faz parte do processo. É importante ter compaixão consigo mesmo. Entender que a evolução vem com altos e baixos e que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Não se trata de evitar os desafios, mas de aprender a enfrentá-los com coragem e sabedoria. E no fim das contas, tudo isso se resume a um conceito simples, mas profundo: viver com leveza e autenticidade. Quando você se permite ser quem realmente é, sem se preocupar em agradar ou corresponder a expectativas externas, você vive de forma mais livre e plena. E é essa liberdade que te dá a força para atrair o que realmente importa, seja em relacionamentos, amizades, carreira ou qualquer outra área da vida. Agora que você entendeu a importância de se conectar consigo mesmo
e de viver de forma mais leve e autêntica, eu quero te desafiar a refletir. Qual foi o momento em que você percebeu que estava colocando expectativas demais nos outros e se esquecendo de si mesmo? Em que ponto da sua vida você se deu conta de que, para se relacionar de forma saudável, era preciso primeiro se conectar com a sua própria essência? Compartilha nos comentários a sua experiência ou o que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje. Quero saber como você lida com isso no dia a dia e quais foram as mudanças que você percebeu ao aplicar essa mentalidade. Aqui no Modo Homem, a gente acredita que o aprendizado é constante e que juntos podemos evoluir como pessoas e como homens. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer a nossa comunidade. E se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o vídeo. Vamos espalhar essa ideia de viver com mais autenticidade e construir relações mais saudáveis. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto e entender como se tornar um homem de valor, não esqueça de conferir o livro Frio. O link está no comentário fixado. Lá, você vai encontrar um guia completo para se tornar a melhor versão de si mesmo e atrair pessoas de forma natural e verdadeira. Até a próxima, e não se esqueça, viver a vida de maneira autêntica é o caminho para alcançar relacionamentos e experiências que realmente valem a pena.